Olá, eu gostaria de compartilhar uma palavra da Bíblia com vocês. 2 Samuel 22, 33. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Eu gosto muito dessa palavra de Samuel. Muitas coisas aqui boas para o nosso entendimento, né? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Esse perfeitamente é o próprio Deus, né? A perfeição de Deus, a harmonia de Deus, que é infinita, né? Ela é infinita. E quando nós nos aproximamos dessa harmonia, dessa compreensão de Deus, tudo começa a melhorar também na nossa vida, né? Então, quão importante é nós nos propormos a conhecer a Deus, né? Compreender a Deus. A compreensão de Deus, ela vai desembaraçando tudo que precisa ser desembaraçado, tudo que está mais ou menos travado, parado, estagnado, começa a se movimentar quando nós vamos para Deus, né? Através da oração e através do estudo mesmo, de conhecer esse Deus, né? De compreender o que é Deus, quem é Deus, o que é Deus. Essa compreensão vai nos abrindo a percepção em áreas que nós não estávamos enxergando. E quando isso acontece, nós temos novas ideias, novas inspirações. E é justamente essas ideias, essas inspirações, que muitas vezes estavam faltando ali naquela situação. Estava faltando ali naquela situação. Por isso que vai desembaraçando, porque Deus vai te inspirando e você vai conseguindo resolver aquilo que parecia estar embaraçado, estagnado. Então, quanto mais nós fazemos esse movimento de ida para Deus, né? E não só de ida, né? Porque na realidade Deus, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, mas de ida, digamos assim, para o nosso próprio centro, né? Para o nosso próprio estado de serenidade, onde nós acalmamos as vontades, né? Porque muitas vezes também o que acontece é que nós queremos resolver as coisas com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria sabedoria. E muitas vezes não é uma sabedoria divina, é uma sabedoria calcada nas coisas humanas e na vontade própria e no ego material. E justamente por isso que elas ficam embaraçadas, né? Porque muitas vezes essas situações, esse ego, ele te prende a determinadas amarras que precisam ser desfeitas. E a maneira de nós desfazermos isso é indo para o ego divino, para o ego do amor. E aí nós deixamos livre, nós não nos prendemos a condições humanas, a condições
da força de vontade. E aí, quando a gente faz esse movimento para Deus, realmente a gente tem uma sensação muito forte de que as coisas começaram a se resolver. Começaram a se resolver porque agora você entregou o teu caminho perfeitamente a Ele. Ele perfeitamente desembaraça o teu caminho. Ele sabe de todas as soluções. Não é necessário que nós aconselhemos a Deus. Não, Ele sabe tudo. Ele que vai nos aconselhar, Ele que vai nos inspirar. A melhor medida, a melhor saída, mas para isso nós precisamos nos entregar completamente a Deus, completamente a esse poder, e não tentar ficar resolvendo as coisas através da nossa força de vontade, do nosso ego. Tá? Quando ele tiver que usar a força de vontade, ele vai te inspirar em relação a isso, mas a princípio é Deus. Você tem que deixar Deus trabalhar a situação, você tem que deixar Deus te conduzir e não ficar atrelado a resolver as coisas segundo o teu próprio entendimento, tá? É bem tranquilo isso, mas requer um despojamento do ego, né? A gente sempre tem que trabalhar essa parte de se despojar do ego, né? Porque enquanto nós estivermos muito presos ao ego humano, a gente não está dando permissão para Deus agir como Ele tem que agir na nossa vida. Quando a gente diminui e deixa Ele atuar, aí as coisas começam a andar, tá? Então vamos ficar por hoje com essa palavra. Espero que depois nós possamos vir com novas inspirações para tudo correr bem, tá? Então, tchau e obrigado.